Olá, neste programa eu vou entrevistar o senador Armando Monteiro Neto, do PTB de Pernambuco. Nós vamos continuar conversando, desta vez com o senador Armando Monteiro, sobre o sentimento das ruas. Senador, estamos aí nos aproximando do 7 de setembro, novamente as manifestações começam a ser convocadas através da rede social. Como é que o senhor, como representante de Pernambuco aqui no Senado, está interpretando esse clamor popular? Como um momento rico, um momento novo, e nós temos toda a classe política, especialmente, tem que extrair desse processo lições e indicações. O que eu verifico é que há uma grande demanda de participação da população. Aquela aparente apatia da população brasileira, ela não refletia verdadeiramente o sentimento que estava já pulsante na opinião pública brasileira. O que houve é que alguns elementos deflagradores desse processo ocorreram. E com a força das redes hoje, das redes digitais e do processo da internet, essa interatividade, o processo de comunicação permitiu uma expansão quase que, eu diria que em tempo real dessas manifestações. Mas o que é que elas, a meu ver, traduzem? Primeiro, uma demanda de participação que se dá fora dos canais convencionais, e aí sim nós temos que entender que a juventude não identifica nas instituições políticas convencionais esses canais, os partidos, os sindicatos, aqueles que eram os condutos tradicionais desse processo. Portanto, eles exercitam uma forma muito mais direta, como se você pudesse endereçar, sem mediação, essas demandas diretamente à classe política. Isso não lhe preocupa? Não pode desbordar para uma situação de violência, por exemplo? Veja, é evidente que todo processo que não tem a rigor uma liderança verticalmente e que se dá de forma, às vezes, descoordenada, nós já percebemos que há sempre um risco de infiltração de elementos que, por motivações até diversas, se aproveitam para fazer uma ação que, no fundo, desprestigia as próprias manifestações. Por isso, é que, além da repulsa da sociedade, eu creio que aquelas pessoas que estão participando de forma legítima e que se reúnem para expressar um sentimento de inconformidade e até mesmo de indignação, tem que perceber que esses elementos que têm cometido atos de violência e, no fundo, estão atuando contra os movimentos, porque desprestigiam os movimentos. Agora, há demandas múltiplas que vão desde essa necessidade de participar, da descrença das instituições políticas convencionais, da corrupção e da má utilização dos recursos públicos. Verifica-se que o Brasil é um país que tem recursos para determinados projetos que não são claramente identificados como projetos prioritários e essenciais. E a constatação de que os serviços públicos, como é que a cidadania percebe o Estado? A cidadania não percebe o Estado pela voz necessariamente da classe dirigente, percebe pela qualidade dos serviços públicos. Eu pago o imposto e o que é que esse Estado me devolve? E aí constatamos serviços públicos de péssima qualidade. Tanto na saúde como na educação, no saúde, no transporte. E é impressionante como o Brasil concedeu incentivos errados. Veja, nós ficamos aqui sempre querendo dar incentivo ao transporte individual. Quanto de desonerações nós pudemos fazer nos últimos anos? No entanto, o transporte coletivo continuou onerado, o que vai para a tarifa, porque o óleo diesel que é utilizado é fortemente tributado, a energia elétrica que movimenta o metrô é fortemente tributada. Portanto, nós terminamos por definir incentivos que estavam indo na direção que não é a direção correta. Vamos conceder incentivo para que possamos ter transportes públicos e coletivos de melhor qualidade. E vamos, de alguma maneira, tributar o transporte individual
para que você possa, dessa forma, ter recursos para ampliar os programas que se destinam ao atendimento do transporte coletivo no país. E em relação à área empresarial, que o senhor, como representante, conhece bem, o que há de novo nesse contexto? O que há de novo é um sentimento de que a economia brasileira vem novamente experimentando um processo de baixo crescimento, ou seja, de relativa estagnação, da perda de dinamismo, seria melhor definir assim. Nós que achávamos que o Brasil tinha se reencontrado com a sua vocação de crescimento, porque registre-se, o Brasil é um país que durante 4 décadas foi um dos países que mais cresceram no mundo, dos anos 40 até o início dos anos 80, o Brasil foi uma das economias mais dinâmicas do mundo. E a partir dos anos 80 nós fomos perdendo o impulso. Com aquela conjuntura econômica internacional extraordinária, os ventos, a bonança, nós pudemos voltar a crescer mais. Mas passada essa conjuntura extremamente, esse bônus que a conjuntura internacional nos forneceu, o Brasil volta a revelar que é uma economia hoje que não tem propensão a crescer mais. Por quê? Porque não fizemos a lição de casa, não promovemos as reformas estruturais, não contribuímos para criar um ambiente de operação às empresas mais saudável. Temos custo de capital alto no Brasil, muita burocracia, custos logísticos extraordinariamente elevados e um sistema tributário caótico e disfuncional para os que produzem. Então, o Brasil, passada a bonança internacional, o Brasil está sendo devolvido à sua dura realidade. E por isso, o Congresso Nacional precisa, como eu tenho dito aqui, o tempo político precisa se sintonizar com o tempo econômico. O mundo não vai esperar que o Brasil resolva os seus problemas. E, portanto, é preciso retomar uma agenda de reformas e dar a ela o sentido de urgência que é tão necessário. Pois é, então, concluindo a nossa conversa, quais os pontos principais que o senhor acha que devem entrar na pauta do Congresso Nacional esse semestre e no próximo semestre, ainda antes do pleito eleitoral para a presidência da República? Olha, eu acho que nós temos o Plano Nacional de Educação, que é uma matéria da maior importância, que está sob exame do Congresso Nacional. Nós temos que definir de forma clara alguns marcos regulatórios. Nós temos que, e lembro a questão do Código de Mineração, porque é um setor que representa para o Brasil a base de recursos naturais indispensáveis para que o Brasil também possa continuar a crescer. E, portanto, precisamos ter um marco novo que estimule os investimentos nessa área. Acho que nós temos que retomar firmemente uma agenda microeconômica que possa ir os microempresários, as pequenas empresas, a destravar e a melhorar o ambiente de operação das empresas. Eu acho isso. Inclusive reduzindo a burocracia. Reduzindo a burocracia, obter ganhos com pequenas reformas que podem ser feitas e que demandam um capital político menor, porque nós já sabemos que as grandes reformas demandam um capital político que às vezes não se pode, vamos dizer, alcançar. E eu também destaco algumas outras questões que estão aí em discussão, como a reforma do Código Penal, que nós estamos nesse momento debruçados também sobre esse debate, e outros temas que eu identifico também como muito importantes para o país. O senhor está otimista? Está meio... Está pessimista? Como é que o senhor vê? Olha, eu estou otimista porque acho que já há uma percepção, eu diria que muito convergente sobre os problemas do Brasil. Houve uma época no Brasil que não havia convergência nem nos diagnósticos. Hoje me parece que há uma convergência, um sentimento de que quais são os nossos entraves e os nossos problemas. E o viés ideológico que prejudicou, a meu ver, extraordinariamente
o deslanche, vamos dizer, de uma agenda de reformas em períodos anteriores, me parece que há um certo refluxo dessa tendência e a realidade nos impõe a necessidade de seguir numa direção que nos aponta a necessidade de fazer as reformas com esse sentido de urgência que me parece indispensável. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado. Eu acabo de conversar com o senador Armando Monteiro Neto, do PTB de Pernambuco. Nós conversamos sobre a conjuntura política brasileira e o senador falou das necessidades das reformas para sairmos dessa situação meio difícil na área econômica que estamos nesse momento vivendo.